Olá, eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Por aqui teremos vários profissionais que trarão estratégias, dicas e histórias inspiradoras para falar com você, professor. E aqui hoje eu tenho uma pessoa mega especial que foi alguém que idealizou junto comigo a CR Educação. Então, hoje estaremos aqui com Rúbia Braga, professora da rede pública há 13 anos, com ampla experiência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem formação em pedagogia, educação especial e alfabetização, áreas que fortalecem as práticas inclusiva e no desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita dos alunos. Atualmente está concluindo uma pós-graduação em matemática para alunos para os anos iniciais, o que amplia a sua atuação em práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem significativa nessa área. Além disso, iniciou uma nova licenciatura em artes, buscando integrar criatividade e expressão artísticas ao processo educativo, tornando mais dinâmico e sensível. Então, dou as boas-vindas, seja muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada, Célia. Essa Rúbia, gente, quando eu conheci essa criaturinha, eu fiquei, assim, apaixonada. Ela é uma pessoa que tem uns dons, assim, incríveis. E juntamente comigo aqui na ACR Educação, a gente desenvolve materiais para alfabetização e reforço. E eu faço, basicamente, a parte online, né, os PDFs, e ela traz a parte física. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que foi algo que a gente iniciou. Então, a gente iniciou a CR pensando exatamente em ter uma única atividade que a gente pudesse utilizar em diversos níveis, do pré-silábico ao alfabético. Então, uma atividade como essa aqui, que é essa sequência didática, a gente tem atividades voltadas para cada nível. Então, você vai ter aqui do pré-silábico ao alfabético. Então, uma atividade só, você pode fazer, essa aqui é uma leitura que o professor faz, e depois ele faz as atividades com toda a sala, com o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes para cada nível. Isso foi o que a gente idealizou, né, no início. Só que a gente ainda não conseguiu fazer isso 100%. E outra coisa muito bacana também que a gente fez foi pensar em atividades voltadas para a reutilização. Então, por exemplo, materiais que sejam plastificados, você usa o canetão, então aqui a criança coloca a primeira letra. E esse material, gente, é minha amiga Rúbia que faz. Então, ela desenvolve tudo isso aqui. Então, eu gostaria de que a Rúbia falasse um pouquinho como que ela utiliza, ela sempre fez, gente, desde que eu conheci a Rúbia, ela sempre fez esses materiais relacionados a desenvolver uma alfabetização, ao reforço. Tanto eu quanto ela, a gente trabalhou muito e ainda trabalha. Hoje eu estou fora da sala de aula, mas a Rúbia ainda continua. Então, Rúbia, qual a importância de levar esses materiais diferenciados fora da lousa, do livro, da apostila, para poder trabalhar com as crianças? Eu comecei a trazer esses materiais por conta disso, de sair mesmo de uma rotina lá cansativa, né? E trazer mais o lúdico para as crianças, chamar a atenção mesmo, né? Para as crianças, principalmente primeiro ano, que a gente tem a dificuldade, né? De colocar eles sentadinhos, de fazer eles ficarem sentados ali por muito tempo. Então, aí a gente começou a pensar nessas atividades para trazer essas crianças mais próximas e não deixando de alfabetizar, né? Legal. E a Rúbia, ela sempre, gente, ela vai para casa dela, eu acho, não sei o que ela faz na casa dela, gente, mas material ela fabrica o tempo todo. Então, assim, ela sempre traz novidades, algo diferencial para essas crianças. E o legal do reutilizável, né, Rúbia? Sim. Porque você vai trabalhar com esse material para várias crianças. Para várias crianças, tanto no reforço, sim, quanto, esse ano eu usei, no próximo ano eu posso usar de novo. Então, é um material que ele é reutilizável,
né? O professor, geralmente somos nós, viu, gente? Ninguém, não é a escola que dá, não, viu? Isso aqui sai do nosso bolso. Então, né, Rúbia? A Rúbia mesmo sabe disso. Ela compra as máquinas, ela faz tudo para ela produzir, para ela ter um ensino de qualidade. Não que a escola faça isso, mas esses materiais, gente, é algo que agrega muito e faz com que também a gente não use tanta folha, né, e descarte coisa, né, e aí a gente acaba reutilizando milhões de vezes. Aqui ela fez um furinho para poder colocar, ela até colocou aqui uma argolinha, ó, e ela reutiliza todas essas atividades aqui na alfabetização de primeiro ao terceiro ano e também no reforço, que você estava trabalhando esse ano, né, Rúbia? E assim, qual a importância da gente fazer essas atividades assim, do pré-silábico ao alfabético? Ajuda lá na hora da aula, na hora do reforço? Parece no começo que não vai dar certo, né? Mas, porque como você vai aplicar diferentes atividades, geralmente são 30 crianças dentro de uma sala em diferentes níveis, né, na hipótese. No começo eu falei, não vai dar certo isso não, eu não vou conseguir não, mas foi tentando, foi fazendo, né, adaptando e deu. Então aí a gente sempre começa aí com uma história, né, que aí consegue ler para todos. E aí, dentro dessa história, a gente conseguiu separar em turmas, né, para ficar mais fácil até para você se mover na sala. Mas no fim, todos conseguem fazer. E é interessante porque aí os que estão alfabéticos querem fazer as mais fáceis, né? Porque você não me entregou a outra, né? Mas aí eu explico que é uma atividade mais fácil, então precisa dos desafios. E é legal porque as crianças que estão com dificuldade, elas querem a outra atividade, né? Que os outros estão fazendo. Então, mostrou interesse, então ajuda bastante. Bacana. E sem contar, né, Ruba, que às vezes a gente acha que aquela criança não vai conseguir e às vezes você deixa de dar. Então, é legal ter essas aqui que na próxima você já vai mudando, já vai dando um desafio diferente para essas crianças, né? Exatamente. Para eles poderem evoluir. Eles buscam mesmo, né? E além dessas atividades que são assim, dessa forma que a gente mostrou, você também trabalha com jogos, né? Tanto que a escola tem, quanto aquilo que você busca, faz, né? Porque eu busco sempre dentro do contexto mesmo, né? Pego diante da história ou diante do que está acontecendo. Aí eu monto os jogos e nas sextas-feiras a gente faz grupinhos, né? E aí eles passam por todas as crianças passam por todas as mesinhas. E é legal porque em algumas tem uma dificuldade maior, e aí eles estão gostando. Aí você agrupa de que forma? Depende da quantidade de crianças, né, da sala, em grupos de 4 ou 5 crianças. Mas por nível? Não, aí não coloco por nível. Aí eu deixo eles escolherem onde eles querem ficar, mas aí de tempo em tempo a gente vai trocando. Entendi. E aí todas as crianças passam por todas as estações, né, vamos dizer assim. E é legal que aí um vai ajudando o outro, né? Outra coisa também que foi algo que inspirou a gente a criar a ACR Educação, não só fazer atividade por nível, mas também a questão, por exemplo, tem um professor que ele tá lá com uma, duas ou muito mais crianças no pré-silábico, no silábico sem valor ou com valor, e aí o que acontecia? Ele buscava folhinhas de atividades sem relação com o conteúdo, com o contexto que aquele ano série tem que dar. E aí acaba fazendo o quê? Ficando fora aquela criança, ela não desenvolve as habilidades necessárias e nem a noção das atividades que está sendo proposta para a sala. Então é algo, por exemplo, se eu estou dando o mesmo conteúdo, mas com enfoques diferentes dentro da mesma habilidade, a criança vai contextualizar e cada vez mais você vai desafiando ela
para poder ela passar de nível, né? E aí, gente, dentro disso, a gente começou a desenvolver algumas atividades. Então, aqui a gente tem a apostila de treino das letras, tá? Que é da letra cursiva, né? Nós temos bingo de letra, gente. Rubita trabalhou com isso aqui, eu também já trabalhei. Quando foi no período da pandemia, nós trabalhamos. Quando a criança reconhecia só as letras, eu fazia bingo só da letra. Aquelas que já estavam mais avançadas, eu fazia de sílabas. E os que já estavam alfabéticos, eu fazia de palavras. Então, é muito legal. Então, tem de números, né? Então, é bem interessante também a gente fazer. Essa daqui é uma palavra dentro da outra. Que é muito bacana a gente fazer com as crianças, então tem a imagem também. Todos esses materiais estão disponíveis nas nossas redes sociais oficial da ACR Educação. Ficha de frutas com o nome das frutas. Gente, tem fruta aqui que eu duvido que tenha criança que conheça. Se as tradicionais elas já não conhecem, imagina essas. E é legal que tem a fotinha, né? Tem a foto e a criança vai conhecendo mais, né? É legal também quando você estiver fazendo uma atividade dessas das fichas, você levar algumas frutas para apresentar. Porque quando a gente observa, eu já vi até vídeos das pessoas perguntando, o que é isso aqui? As crianças não conhecem, elas não conhecem as frutas, elas não conhecem os legumes. Por quê? Porque não são oferecidos. Então, em casa, como eu tenho a Alice pequenininha, eu sempre dou fruta para ela. E ela fala assim, eu quero frutinha. Então, ela já vai falando quais são as frutas porque a gente oferece. Então, muitos lares eu sei que tem muitas pessoas que não utilizam diversas frutas, né? Então, fica mais difícil as crianças conhecerem. Essa daqui, gente, é uma atividade que é calculando respostas desenhadas, é única no Brasil, viu? Então, depois se você quiser saber mais, é exclusiva. Ela não existe, você pode procurar nas redes sociais, só temos nós com essa apostila, porque é única, tá? É criação aqui. Nós temos... Aqui, ó, descubra qual é o meu nome, então vai ter o desenho e a criança vai ter as letrinhas, então a gente monta dessa forma aqui, ó, um envelopinho, a gente põe a imagem, dentro a gente põe as letrinhas e a criança tem que descobrir o nome. Então, tudo isso aqui, gente, é relacionado à alfabetização e a reforço, tá? Nós temos também Encontrando a Ordem das Palavras, que é maravilhoso. Essa daqui, Construindo Palavras, que são dessas atividades aqui que a gente tem plastificadas. Você pode imprimir a folha e dar para o aluno, como você pode plastificar se você é de alfabetização ou reforço. O professor que pega a alfabetização, ele vai fazer muitas vezes. Essa aqui é a interpretação de frase, que é essa aqui, ó. Então, antes de você iniciar uma interpretação de texto, começa com a interpretação de frase. Então, aqui, ó, a lua cheia está entre nuvens. Quem? Aí a criança tem que responder. Faz o quê? Onde? Então, tem onde responder. Você pode imprimir na folha e dar para o aluno, como você pode plastificar para você reutilizar várias vezes, tá? Aqui nós temos dinâmicas de matemática. Essas dinâmicas, gente, eu sempre fiz dinâmicas. Como? Eu pegava todo o conteúdo de matemática, colocava numas folhinhas, nos pedacinhos de papel, e eu colocava tudo ali e brincava igual batata quente. Onde parava, a criança tirava, lia, e quando a criança sabia ler, eu fazia a leitura para a criança. E ela tinha que responder. Se ela acertasse, eu sempre levava bala, pirulito, bombom, coisas assim para poder premiar as crianças. Elas amavam. Então, essas atividades, você acha que você está brincando. Mas não está brincando, porque você está fixando conteúdos referente à matemática, tudo aquilo que já foi proposto, que já foi dado, e às vezes a criança não lembra. E tem conteúdo, por exemplo, eu estou lá no 2º ano ou 3º ano fazendo isso, às vezes não chegou aquele conteúdo ainda, mas lembra do que eu falei referente, às vezes você não pode achar que a criança não sabe, você tem que colocar para você ver o que realmente essa criança sabe. Então é bem bacana trabalhar com essas dinâmicas. Aí, ó, a gente tem Descubra o Segredo, decodificando as palavras, a sequência de número. Então, são números e letras. Então, tem o quadradinho, tem o número 1, a sílaba Sá. Número 2, a letra A. E aí, assim sucessivamente. Embaixo é só os números. Então, a criança vai pegar o número. Então, isso trabalha muita coisa. Trabalha a relação, né, de atenção,
né, visiomotora, né, relacionada a você olhar aqui, olhar lá em cima para achar a sílaba, e aí conforme você vai colocando a sílaba que está em cada número, você forma palavras. As crianças amam isso. Sim. Outra coisa são situações problemas. Então, nós temos uma apostila só de situações problemas. Nós temos também frases fatiadas, que é bem legal para se trabalhar. Então, a gente faz também plastificado, né? A imagem mais a frase e a criança tem que montar. Então, qual que é o que a gente trabalha aqui? Como que começa uma frase? Com letra maiúscula? Quando ela termina, tem o que no final? Um ponto. Então, já tem duas palavrinhas que ele já sabe, uma do começo e uma do fim. E aí é só observar a imagem para ele conseguir arrumar isso. E ter um sentido a frase, né? E aí você pode plastificar meia folha, como a Rúbia fez aqui, ou inteira assim, ó, com duas. E aí você usa o canetão para você apagar depois. Quem não tem como plastificar, que às vezes sai muito caro ou não tem a plastificadora como minha amiga ali, o que você pode fazer? Você pode usar aquelas pastas transparentes, você põe a folha de sulfite dentro e você usa o canetão e depois você apaga. Você pode usar aquelas fitas largas para você utilizar também. E também tem um outro, né, Rúbia, que você pode usar com ferro. Qual que é aquele lá? Essa de plastificar também dá para fazer com ferro. Aí Se ela não tiver ela vem uma bolachinha, né? Aí você coloca o papel, coloca um pano, uma fronha em cima e passa o ferro. Demora um pouquinho mais do que com a máquina, mas dá para fazer também. Legal. Porque assim, a gente tem que ter possibilidades para a gente poder fazer. Tanto em jogos, né? Às vezes você tem que imprimir, se é jogos que você vai recortar. Usar um papel mais durinho, né? Um canson, né? Para poder imprimir. Para poder depois você plastificar, porque a vida útil desse material vai ser muito maior. Então, é interessante que vocês utilizem, né, esses materiais para que você não precise ficar refazendo ou fazendo ou xerocando cada vez que você vai utilizar. Então, a vida útil é muito maior para você utilizar esses materiais. E a nossa intenção é essa, que você tenha um material durável. Né? É economia para o seu bolso, é praticidade para o seu dia a dia. E se você tem as apostilas assim que vai agregar e vai te ajudar, você não vai precisar ficar buscando folhinhas separadas lá na internet para você conseguir montar um material ou uma atividade para a sala de aula. Ô Rúbia, e assim, referente à inclusão, você sente dificuldade? Eu sei que hoje tem muitos alunos, né, de inclusão em escolas. Você acha que os professores estão preparados? Eles sabem lidar com isso? Tem as atividades, a escola oferece, por exemplo, igual a gente faz aqui, atividades, apostilas direcionada para esse público ou não? Então, não temos. Não estamos preparados, né? Infelizmente, a gente precisa buscar, né? Outras, como estou fazendo cursos, mas não são todos que conseguem buscar, né? Fazer cursos para ajudar essas crianças, que essas crianças estão dentro da sala de aula e elas precisam se desenvolver, né? E é uma falha, assim, que a gente conversa bastante na sala dos professores, que é uma falta que faz, né? Que eu acho que eles poderiam instruir os professores, né? De como são coisas básicas, né? Que poderiam ser feitas, trazer, né? Atividades para a gente estar ajudando também essas crianças que estão dentro, né? Da sala de aula, que cada ano que passa está aumentando, né? E a gente não pode deixá-los de fora, né? É uma coisa mais devagar, né? Uma alfabetização mais devagar, mas não que eles não se alfabetizem, né? Eles se alfabetizam de uma maneira diferente. E é onde é o que a gente sente falta, né? De a gente ter esse apoio nas escolas. Mas assim, falta o apoio da escola, mas você acha que falta o professor? Ele que não quer ou ele não tem condições de pagar um curso ou de se aperfeiçoar?
Eu acho que os professores até querem, porque acho que a nosso desespero, vamos dizer assim, é trabalhar com essas crianças, porque a gente não foi instruída, né? Uhum. Então, eu acho que os professores até querem, só que não vem, né? Não tem eles não disponibilizam, talvez com um valor mais acessível, né? O curso, ou dentro da própria escola, porque a gente já trabalha fora, né? A gente faz as atividades dentro da escola, mas em casa a gente está sempre Em fazendo busca de. alguma coisa, buscando algo diferente para trazer essas crianças. Então, eu acho que dentro do ambiente escolar poderia ter, né? Nós temos reuniões semanalmente, eu acho que poderia trazer Umas formações, umas né? formações para ajudar mesmo, né? A gente pelo menos entender como que é. Olha aí, gente, então vamos lá. Uma deixa aqui de Rúbia. Nós também da CR Educação, a gente faz as formações para os professores em diferentes materiais que a própria escola tem, mas que os professores não sabem usar. Então a gente faz as formações também e a gente apresenta o nosso trabalho também, disponibiliza para eles. Então é uma deixa também, quem sabe, né, algum diretor, coordenador de escola esteja nos vendo, né, pode nos Sim, chamar aí que a gente vai, com certeza, dar esse apoio que você precisa. sim. E, Rúbia, tem outra coisa também. Tem as crianças que têm laudo E e as as que que não não têm. têm. Como trabalhar com essas crianças se você não sabe É, como ajudar, né? Às vezes você sim, tá perdida porque você não tem apoio, você não tem material, você não sabe direcionar quais atividades direcionar para aquela criança, sim. e sem o laudo fica mais difícil ainda a gente entender. Eu, na época que eu estava na sala de aula, eu falava assim, Rúbia, pai, leva para fazer um diagnóstico. Para desencargo de consciência, eu Sim. falava. Uma, para a criança não sofrer, para você não sofrer, para eu não sofrer. Por quê? Porque se eu vejo que aquela criança ela não faz atividade, não é porque ela não quer, porque ela está com preguiça, a Uhum, minha postura vai ser outra com ela. Então, imagina que eu estou cobrando de uma criança algo que ela tem uma deficiência. sim. E aí, como que eu vou saber trabalhar se ela não tem laudo, se ela não foi diagnosticada, né? Se o que é que está acontecendo para essa criança tá dessa forma no desenvolvimento da aprendizagem, no comportamento, em qualquer que Uhum. seja, né, Rúbia? É onde a gente fala da importância da família trazer isso pra gente, né? Também, E se não aceitar, né, e Rúbia? aceitar. Porque tem família que não É, quer. não quer. Quando a gente pede o diagnóstico, leva para fazer, né, um especialista, não é que a gente quer trazer um problema, a gente quer ajudar na Uhum. solução, né? Trazer uma solução, ajudar essa criança, porque a gente está vendo que ela tá ali, ansiosa para aprender, mas ela aprende de uma maneira diferente. Sim. Enquanto a gente não tem esse apoio da família também, a gente acaba indo entre acertos e erros, né? E só que aí vamos lá, né? Todo dia traz, vai fazendo, só que com o diagnóstico você já trabalha Direciona. direto, né? E aí tem as famílias, e aí algumas famílias se queixam também do serviço público, né? Que aí Uhum. demora, tá na fila. Então, acho que são juntos, é um conjunto de coisas, né? Mas eu acho que quando a família está interessada e ajuda, porque eu falo que a escola não vai funcionar sem as famílias, né? As Uhum. famílias precisam nos ajudar. Nossa função é ali alfabetizar, fazer com que a criança aprenda, mas eles ficam ali pouco tempo, né? Com nós. E a família precisa, sabe? Se a criança tem uma dificuldade, leva para a professora, fala, olha, ele aprendeu assim, ou então ele fica melhor se ele tiver um objeto com ele, né? Ele fica mais confortável. Então, eu acho que essa troca com a família é muito importante. Eu acho que as famílias precisam voltar, né? Que eu falo, lá no comecinho, as famílias eram bem unidas com a escola. E agora as famílias estão se distanciando. Isso é ruim, porque a gente não consegue desenvolver sozinho, né? Eu sempre falo nas reuniões, falo, gente, vamos
nos unir, né? Não vamos nos afastar. E eu sempre tento trazer essa família para próximo, para a gente trabalhar junto mesmo. É um ano, né, que a gente fica com a criança e a gente acaba trazendo, faz parte. Eu falo, cada ano passa, eu crio 30 crianças. São os filhos mesmo, que a gente acolhe mesmo, né? Uhum. E a gente quer estar ajudando, mas sozinho não dá. É. E uma coisa também interessante, Rubia, de falar é que quando a criança tem o diagnóstico, o pai coloca aquilo ali como empecilho também da Sim, criança. E não trabalha a amplitude que a criança pode ter de desenvolvimento. Às vezes a criança trava pela própria família achar, "Ai, não, ele não consegue porque ele tem isso." Não, gente, a gente tem que tentar, né? sim. É cada vez mais evoluir a criança, se desenvolver, que você não sabe o quanto ela vai ter o potencial de E às vezes desenvolvimento, né? tem ali escondidinho coisas, né, incríveis, assim. Você fala, ele tem uma dificuldade maior em matemática, mas com leituras, deixar ele ler até de trás para frente, É. né? Ele Ou o desenvolve contrário, habilidades, né? ou não é tão bom em língua portuguesa, mas em matemática ele traz estratégias de fazer Uhum. cálculos, né, sem estar ali com papel e caneta. E se a gente tem esse apoio, até eles passam para as próprias crianças, né? Para os alunos, para os amigos da sala, né? As Uhum. estratégias, eu falei que às vezes funciona melhor do que a gente, né? Quando a criança traz uma solução aí diferente. Mas assim, dentro da prefeitura tem, né? A gente tem os auxílios, mas de pessoas que auxiliam essas crianças, né? Se precisar se alimentar, se precisa Trocar. trocar, mas a gente ainda sente falta desses cursos rápidos, assim, coisas básicas. Olha, se a criança desregular, né? Ou então, se você perceber que a criança vai desregular, faz assim, né? Para um pouquinho, né? Vai atrasar um pouquinho o conteúdo, mas deixa para ir mantendo, porque é a tarde toda, e se você trabalha com a criança desregulada a tarde toda, você não trabalha. Não, sem contar, né, Rúbia, que já tive aqui um profissional que falou referente à regulação, né? Então, às vezes falta também conhecimento do professor se Sim, autorregular, né? sim, Porque senão acaba passando para as crianças também, né? sim. Então é algo que a gente tem que aprender. Nossa, eu passei já por cada coisa, gente, que eu já gritei em sala de aula, que eu já fiz várias coisas que eu sei que não é certo e que não funciona, mas por Não, falta do quê? De conhecimento. sim. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba fazendo do que você acha É, que é o correto, né? o que vai sanar ali, É, pelo menos, né? então são algumas coisas que é necessário. Então, a Sim. questão tanto de você aprender para ensinar para a criança se regular, é Uhum. você se regular também, né? Sim, Então, sim. e outra coisa que a gente vê também, então você como está em sala de aula, Rubia, você pode falar melhor. Você acredita que falta esse apoio, que a gente quer, tem a visão lá do cuidado com a criança, mas e o professor? Como que fica? Bastante. Infelizmente, esses 2 anos, é, os 2 últimos anos, a gente tem visto professores, né, amigos nossos, exonerando o cargo, né, saindo por não conseguir mesmo, né, não, eu acho Ficando que não doente, né? desistir, né, porque quando eu falo, quando a gente entra na educação, a gente entra, né, de corpo, alma, mas aí a gente vê professores, assim, muito bons, né, professores ótimos, exonerando porque não conseguem mais, né, não estão mais felizes de ir para trabalhar, acordam. Eu conheço amigas que têm crises de não conseguir nem passar próximo à escola porque não tem lembranças legais. Aí tem a história dessas crianças que estão vindo bem agressivas, então você fala, poxa, estudei tanto tempo, trabalho tantos anos, e você ser agredida por uma criança de 6 anos, e não é o seu filho, né? Você E tem você não aquilo, pode não fazer pode nada. fazer, né?
Você tem que se regular, né? Uhum. Ter o autocontrole ali de, né? Pensar, não é meu filho, vamos conversar, mas buscar uma outra maneira. E ao mesmo tempo você fala, poxa, não é meu filho, mas eu preciso cuidar. Que a gente fala do portão para dentro, é nossa Sim. responsabilidade, né? Então a gente quer entregar as crianças do mesmo jeito que elas entraram, né? Uhum. Então são esses apoios que a gente e vai entristecendo a gente, né? Porque você fala, poxa, desistir de uma coisa que você estudou tanto, né? Trabalhou tanto e de repente não conseguir concluir, vai chegar na aposentadoria, né? Uhum. Porque não teve o apoio. Mas hoje em dia também, Rúbia, a gente tá vendo muito relacionado à questão das telas, que faz com Sim. que as crianças são muito imediatistas, elas, em casa, elas não têm regras, então, às vezes, para ficar quieto, o pai dá um celular, né? Tudo que ela quer, ela tem. Aí ela chega na escola, ela não tem o celular, ela não pode fazer tudo que ela quer porque ela tem regras. Sim. E tudo isso, né, acaba desestabilizando a própria criança, desregulando, como o pessoal fala, né? Uhum. E aí acontece as crises, acontece. E assim, imagina você com 30 crianças em sala, cada um querendo alguma coisa diferente, né? Aí fica Exatamente. impossível, né? E essa questão da rotina, do não, principalmente, é algo que a gente, Você antigamente, né? pode, mas não É, agora, exatamente agora. antes a gente, dos nossos pais, eles bastava olhar pra gente, né? Hoje em dia você fala, 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 fala e nada adianta, né? Você olha, torce o olho, a boca, não resolve. É complicado. É bem difícil, porque são 30, né, crianças, e aí uma desregula, as outras se acham no direito. Falam assim, a professora deixou ele lá jogar carteira, por que que eu não posso, né, jogar? Ou então, ele mordeu, que a gente, nesses últimos anos, vem vivenciando isso, né? A criança morder o professor, bater, jogar objetos, né? É muito triste, porque você falou, a gente não está aqui brincando, né? E não, a nossa função não é desafiar ninguém, Uhum, mas ele precisa entender que o tempo que ele está ali, ele precisa respeitar, sim. né? E muitas vezes eles não têm alguém que eles têm como referência, né, Rúbia? Sim, Em família, muitas dessas crianças têm essa desestabilidade na família, então a maioria que a gente tem com problema, você vai ver, são questões familiares, né? sim, Não é nem um diagnóstico relacionado a desenvolvimento cognitivo, de inclusão, sim. de qualquer outra coisa, né? Mais relacionado à ansiedade, relacionado a algum problema que ele tem familiar em casa, né? Exatamente. Tem um relato de uma professora que os pais tiraram, né, as telas tiraram, e aí a criança era uma criança tranquila dentro da sala de aula. E de repente ela começou a brigar, a xingar, e a professora conversou com os pais, aí a mãe falou: eu tirei o celular dele por comportamento. Então, pode ser por isso. Aí a gente até falou assim, uma abstinência das telas, né? Porque ele não consegue ficar, nem for 2, 3 dias sem estar lá mexendo no celular, né? Então, as As- telas, a internet veio para ajudar a gente, né? sim, Na pandemia a gente viu o quanto foi importante, né? Mas ao mesmo tempo tá deixando as crianças, a gente brinca, eles não conseguem mais esperar o fim da história, uhum, porque eles passam o dedinho na já, tela e já chega no fim, né? Eles não querem mais escutar a história inteira. Ou se a maioria das crianças que estão com dificuldade, se ela pega um texto que tem mais de 3 parágrafos, elas não leem o texto todo, é. E a né? preocupação é o futuro também, né, Rubia? Já pensou, ó, essa parte tecnológica, a gente sabe que a parte da escrita, ela desenvolve a parte cerebral também, né? Sim, Então, a visiomotora, que a criança olha lá na lousa e escreve aqui, né? Ela precisa trabalhar o traçado, tudo isso é um trabalho que desenvolve a mentalidade também. Só que se a criança não tem mais isso,
né? Vai atrofiando as coisas, né? É uma preocupação também referente a isso, né? De escrita, a gente comenta que daqui a pouco não vai ter mais redação, né? Porque não vai existir. Eles não conseguem mais escrever Vão só falar? parágrafo, né? Aí só por áudio, mas para quem, né? É complicado, tá difícil. Então, gente, aproveitando, hoje eu trouxe também o livro da CR Educação, que foi escrito por mim, ilustrado pela Bruna, minha filha, As Aventuras do Cachorro Andarilho. Então, nós temos o primeiro livro, né, publicado. Temos alguns projetos também referente a outros livros que a gente quer postar, quer publicar, e com a mesma intencionalidade da nossa apostila, para que tenha também atividades que possam acompanhar esses livros, para você fazer a leitura para os seus alunos e depois você aplicar as atividades. Então, você tem que ser intencional na sua leitura inicial, viu, professor? Então, sempre que você for fazer uma leitura, você faça uma prévia, né? Você trabalhe isso, porque é uma aula inicial, você está ensinando essas crianças a ter o hábito da leitura, que, ó, como a Rúbia está falando aqui da parte tecnológica, é algo que futuramente, né? Será que o livro vai existir? Já existem algumas plataformas que Sim, não só precisam, e-book, mas audiobook. as né? bibliotecas tem várias bibliotecas fechando, né? Infelizmente. Tá. Eles não conseguem, não vão ter mais esse contato, né? É uma pena. E aí, a intencionalidade de você fazer a leitura inicial e depois você propor atividades, você já está aproveitando esse momento, fazendo com que as crianças prestem atenção, porque quando você trabalha isso na oralidade, quando você for para a parte escrita, vai ficar muito mais fácil, né, Rúbia? Sim. Muitas pessoas acham que é perca de tempo, ou que não vai fazer a leitura, ou que fazer alguma atividade oral. Eu sempre fiz a leitura inicial pelo professor, incentivei as crianças a fazerem a leitura por gostar. Eles escolhem o próprio livro, não é algo que eu pego e falo, tu vai ler esse livro. Não. A gente leva na biblioteca, faz com que a criança encontre um livro que ele tenha interesse, ele acha que ele vai gostar daquele assunto para ele poder ler. E aí, quando você faz essa leitura inicial, você pergunta quem são os personagens, onde que aconteceu, como que começa a história, fazer, como que é o começo, como que é o meio, como que finalizou, você poderia dar um outro final se fosse você que fosse o escritor desse livro. Então, é muito interessante a gente trabalhar dessa forma. Rúbia, você lá em sala de aula, você percebe que existe professores que não trabalham dessa forma, que não fazem a leitura inicial? Sim, tem, existem, né? Por mais que seja está dentro, né, do currículo, né, da proposta, que tem essa leitura inicial, alguns até por conta da quantidade de coisas que a gente tem que dar conta, né? Aí falar, não, então não vou parar para ler o livro agora, porque não vai dar tempo. Se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir concluir todo o conteúdo, né, programado. Mas é muito rápido, né? A gente, no começo, eu também senti essa dificuldade. Aí eu falei, não, mas eu posso trazer isso para o português, como você colocou, né? Então, ao mesmo tempo que eu não estou trabalhando o livro lá, o conteúdo, mas eu já estou trabalhando aí a interpretação. Sim. Não precisa ser talvez uma coisa escrita, mas uma coisa oral, para ver se eles estão prestando atenção, né, nos episódios da história, nos personagens, porque às vezes você está lendo e eles estão lá caçando rota de barata, né, que a gente fala. Mas sempre tem aqueles que eles podem não estar te olhando, né, diretamente, mas estão ouvindo, conseguem responder. Eu acho que a gente já está trabalhando essa habilidade aí, né? Até que vai ajudar lá quando a gente precisar contar o final de uma história, né? Eles vão, de tanto todos os dias você estar fazendo aquilo, ele começa a lembrar, né? Fala, não, posso começar por aqui, né? É bem legal. Bem interessante, gente. Agora, eu gostaria de apresentar novamente outra profissional, tá?
Como eu falei para vocês no início, ela é uma pessoa mega talentosa. Então, a Rúbia, junto com a Alexandra, que é a Lê, que é a irmã dela, elas estão desenvolvendo agora, voltando, né, Rúbia? Que há mais de 20 anos elas uniram a paixão, a dedicação, a criatividade para realizar sonhos e encantar pessoas através do trabalho artesanal. Então, tudo começou no universo artístico, com pinturas em gessos, vitrais e artes decorativas. Com o tempo, elas foram ampliando suas experiências, sempre em busca de aprender, inovar e se reinventar. E foi na confeitaria que descobriram seu verdadeiro propósito. Emocionar pessoas com sabores, belezas e detalhes que tornam momentos inesquecíveis. Foram muitos desafios, muitos aprendizados. Dos primeiros bombons feitos com tanto carinho, até grandes encomendas de Páscoas, aniversários, batizados e casamentos. E cada etapa dessa trajetória trouxe crescimento que fortaleceu valores que definiram o trabalho delas. A persistência, a qualidade, o cuidado em cada detalhe. Hoje, a Alexandra e a Rúbia dão mais um passo importante, usando a confeitaria juntamente com brindes corporativos e personalizados. Assim, elas criam experiências únicas que combinam sabor, sofisticação e identidade. Então, o objetivo é simples, mas muito especial: encantar clientes, colaboradores e parceiros, transformando cada lembrança em um gesto cheio de carinho e significado. E assim, eu sempre incentivo a Rúbia a trabalhar com isso, porque também tem relação com a Serra Educação, que é o desenvolvimento das apostilas, do material físico mesmo, né? Rúbia, você também já teve até montagem de festa, você fazia decoração, né? Sim. E por que vocês pararam? Então, por falta de tempo, e porque a minha irmã trabalha também no tradicional, todo, né? E por falta de espaço. Aí foram chegando os Egmonts também, né? Que aí a pessoa escolhe, e nós fomos meio que desanimando. Mas aí a gente sempre vira o ano e fala, não, esse ano vamos voltar. E aí a gente voltou com os personalizados, só a parte da papelaria. Só que aí também, então foram anos de idas e vindas, né? Mas sempre querendo dar continuidade. Aí esse ano, como você disse, a Célia, ela insiste em mim. Eu falo, Célia, desiste de mim. Ela não desiste, gente. Então, a Célia todas as nossas conversas, ela fala, Rúbia, coloca o que você sabe em prática, Rúbia. E aí ela me apresentou, né, várias pessoas, eu faço parte de alguns grupos que falam que renasceu a sementinha. Então, eu sentei com a minha irmã, nós sentamos e vamos voltar agora, sem desistir, senão a Célia vai puxar minha orelha. E estamos voltando com os brindes corporativos, trazendo aí essa confeitaria, né, a papelaria, para os brindes corporativos. Então, estamos em fase de adaptações de novo. E qual que será o seu público? Então, nós estamos focando agora em brindes, né? Então, mais para empresas, né, no corporativo, mas não deixando para trás essa parte de datas comemorativas, né? Os aniversários, que foi o que a gente começou. Você faz topo de bolo também, Isso, né? Você escolhe o tema, a gente coloca lá o nome, as etiquetas. Então, as partes de papelaria para as festas, né? A gente vai continuar, mas a gente vai dar um enfoque aí para as empresas, com os brindes corporativos, comestíveis, né? Aí traz aí o sabor da confeitaria. Bacana. Deixa eu ver aqui. Ela trouxe algumas. Essa aqui é meu, viu, gente? Eu ganhei. Então, aqui tem um bloquinho, uma caneta, tudo personalizada com nome.
Esse aqui é para o Dia dos Professores, então esse aqui tem um bloquinho de anotações. Esse aqui soltou, mas esse aqui é um imã de geladeira, tá? Então, ó, é bem bacana. Então, assim, são diferentes materiais que depois ela vai fazer um portfólio, né, Rúbia? Isso. Referente a todos os brindes que ela confecciona. Você já tem uma rede social para poder divulgar? Nós estamos fazendo as novas adaptações, né? Então, em breve já vai ter lá todos, porque nós tínhamos com outro nome, né? Aí, conforme os cursos que nós fizemos, né? Com as pessoas que nós conversamos, e estamos mudando o nicho, né? Para brinde corporativo. Então, precisamos trocar os nomes, fazer toda a mudança. Então, está acontecendo aí essas mudanças. Mas depois a gente deixa os contatos, né? Então as pessoas podem entrar em contato com você para poder fazer a encomenda desses brindes, né? Isso. Eu estou usando a minha rede social mesmo, o meu Instagram, por enquanto. Mas logo, até final aí de outubro, a gente já consegue colocar o nosso site aí para funcionar por conta do final do ano também, né? Que as Sim. empresas procuram bastante. Legal, Rúbia. Sem contar, gente, que professor, mesmo que ele não tenha formação em artes, ele faz artes. Literalmente, né? Sim. Então, a gente sempre desenvolve materiais e nada melhor do que agregar essas duas coisas, né? Que é tanto a ACR, né? Os materiais da ACR Educação, quanto a papelaria, que são esses brindes corporativos. A Rúbia sempre fez coisas lindas, maravilhosas, gente. Vocês não têm noção do que essa mulher faz, sabe? E aí ela fica escondendo os talentos dela, né? Aí depois fica brava comigo quando eu fico lá, cutucando ela. Mas é assim, é algo, né, Rúbia, que você tem uma paixão por além da educação. Sim. Né, pelo que você faz, né? Você fez algum curso, alguma coisa? Como foi que isso surgiu na sua vida? Lá no comecinho que a gente começou com as peças em gesso, né? Uhum. E aí eu fui fazendo cursos com a minha irmã, a minha mãe, a grande vendedora, né? Que eu falo, então ela que fazia as vendas. E a gente foi buscando, eu falo que a gente falava assim, vamos fazer crochê. Minha mãe trazia todas as revistas de crochê que ela achava no caminho para incentivar aí a gente, né? Então a gente foi mudando aí os nichos, né? Mas por conta de decoração, aí a gente aí casou, teve filhos, minha irmã teve filhos. A gente quis começar a fazer uma coisa mais personalizada, né, para as crianças. E aí foi que começou os pedidos, falar, você faz assim, você faz assado, e foi onde a gente foi se especializando. E só que aí foi ficando meio para trás, porque a gente tem o trabalho, né, principal, e ficou adormecido. Mas aí agora eu voltei, fiz um curso, né, na parte de papelaria para os brindes corporativos. E minha irmã, ela ficou com a parte de confeitaria. Então a gente se dividiu, ela faz os cursos dentro da confeitaria e eu tô fazendo dentro da papelaria. Bacana. A Rúbia já fez para mim, como eu trabalho com empreendedorismo, ela já fez planner, né? Ela já fez coisa adaptado para o que eu precisava. Então eu vou inventando as coisas e ela vai colocando em prática. Vou deixando ela doida. Faz planner também para professores, né? Cadernos personalizados, gente. É cada coisa linda que você não tem noção do quanto ela é talentosa e aí ela vai criando coisas maravilhosas. Então eu tenho certeza que você vai amar
conhecer esses produtos que a Rúbia faz. E aí, Rúbia, é algo que a gente fala que no início do empreendedorismo não é fácil para ninguém, né? Uhum. A gente está aprendendo, a gente precisa ter uma rede de clientes, a gente precisa ser conhecido, né? As pessoas precisam conhecer os nossos materiais, né? A gente precisa passar confiança, né, relacionado a tudo isso, né? O nosso preço ser acessível também, para que as pessoas, né, além de amar, né, gostar do nosso produto, né, ser algo também atrativo. E o segredo é fazer até dar certo. Isso. Sempre. É isso que ela me fala todas as vezes, viu, gente? Faz. Mas é que ela tem um talento, assim, incrível, gente. Eu não paro de falar isso porque é real. Mas muitas coisas que a gente, quando começa a empreender, a gente sabe que às vezes é um medo, né? É a falta de confiança na gente mesmo. Eu vou fazer isso? Nossa, mas já tem alguém que faz, né? Mas assim, tudo que a gente faz, a gente tem algo de diferencial. Né? Você tem um diferencial, você tem o seu ponto forte referente àquilo que já existe no mercado. Então, nunca achar que aquilo que você faz já existe ou que já está demais, já está saturado, como o pessoal fala. Então, nós temos o nosso diferencial, que dificilmente você vai achar alguma coisa que é mais do mesmo, né? Então, e principalmente os personalizados, gente, é algo que você pode dar a sua cara. Ela tem aqui, olha, eu faço esse caderninho aqui, eu faço a caneta, eu faço o lápis, eu faço diferentes brindes. Então, você vai trazer, eu quero um logo assim, né? Você cria o logo também ou a pessoa tem que trazer o dela? Ela pode trazer, né, o dela. Mas aí, se precisar, a gente consegue ajudar ela a criar o logo também. Legal. É bom saber, Rúbia, porque às vezes a pessoa quer algo, mas ela não sabe fazer. Então, se você já traz isso já no seu trabalho. Bacana. Muito interessante, Rúbia. Eu desejo sucesso para você nessa nova jornada. E em breve, gente, a gente vai ter todo esse material aqui para entrega, né, Rúbia, referente ao produto físico, porque hoje a gente não fornece ainda, tá? Mas é um projeto futuro, né, Rúbia? Sim. Para a gente poder desenvolver esse material, a maioria desses materiais ela utiliza em sala de aula, mas para a gente desenvolver esses materiais, porque quando a gente vai fazer uma formação lá na escola, o professor não quer um PDF. Ele já quer isso aqui assim, pronto. Quer prático. Porque às vezes ele não tem a plastificadora, ele não vai imprimir, plastificar, fazer todo esse processo. Mas se o material tá prontinho aqui, ele prefere, já quer o produto daquela forma. Então é algo que a gente colocou aqui já nos nossos objetivos futuros aí, de ter esse material já à pronta entrega para quem precisa do material físico. Mas no momento a gente só tem o material online lá no PDF que você adquire. Então nas nossas redes você vai encontrar do ACR Educação, você vai encontrar produtos de apostilas que são gratuitos e tem outros que o valor é bem simbólico, viu, gente? Então, dá uma passadinha lá para vocês conhecerem o nosso e-book também, o nosso livro também tá lá, tá? É que eu tenho e-book também, mas é de outra área. Vocês podem adquirir também o livro no link das nossas redes sociais, tá bom? E quero agradecer, Rúbia, imensamente você aceitar estar na ACR junto comigo, aceitando a minha loucura e tá aqui juntamente comigo aqui fazendo esse ACRcast. Então, obrigada pela sua disponibilidade, tá? E sucesso. Eu que agradeço e mais uma vez, como todas as vezes que a gente se fala, eu agradeço por você não desistir de mim, de insistir em mim. Mas eu que agradeço toda. Então tá, gente, ó. Um beijão. Até mais. Até o próximo vídeo.